Olá, pessoal. Olá, galera, turminha aí do terceiro ano. Bom dia para todos. Estamos aqui para mais uma aula de sociologia dessa semana. Espero que todos estejam bem, não é verdade? Tivemos uma aula aí de história, já estivemos juntos, né? Essa semana vocês já tiveram a oportunidade de assistir uma aula dada por mim, ó, né, de história. Tá? E hoje, quinta-feira, né, estamos aí para mais uma aula de sociologia, né? Pessoal, vamos se ligar aí nos recados, tá? A gente quer muito a colaboração de vocês, né? Para a gente estar buscando os alunos que não estão participando das aulas. A gente precisa de um feedback desses alunos para saber o que está acontecendo e o que nós podemos fazer, né? Para que eles possam estar sendo ajudados, tá bom? Então, por exemplo, na turma 3001, nós temos uma aluna que, por exemplo, não acessa aula nenhuma, o colégio já conseguiu acesso com ela, tá bom? Eu vou estar fazendo a chamada essa semana, tá vendo essa questão de presença, e aquele aluno que eu senti que não está, né, me entregando resumos, não está, né, fazendo meus exercícios e não está visualizando as aulas, eu vou estar na próxima aula citando os nomes, né, para que a gente possa ver o que está acontecendo com esses alunos, ok? Bom, eu deixei uma atividade de casa, tá? Vou fazer a correção, tá? Antes de iniciar a tarefa de casa, a gente vai relembrar mais ou menos, né, o que nós falamos na aula da semana passada, né? Na aula da semana passada nós falamos a questão de cultura, né? O que é a cultura, né? Como que ela se manifesta, como que ela se manifesta dentro de uma sociedade, né? Que tipo de ciências sociais, né, que se preocupa em entender a cultura. Bom, como nós vimos não só a sociologia, como também a antropologia e outras, né, ciências sociais, ela acaba, né, se importando, né, tendo o seu viés, o olhar, né, em torno da cultura, né, e ela vai identificar essa cultura como toda expressão artística, musical, literária, tradições, gastronomia, crenças, enfim, né, linguagem, escrita, religião, ritos, enfim, né, eles vão olhar, né, essa cultura, né, também como sendo ainda um conjunto de leis, né, leis, moral de um determinado povo, né, ou de uma sociedade, ou até mesmo de uma civilização. Esse conceito de cultura, gente, ele é ampliado e ele não diz respeito somente a uma forma de arte ou o único comportamento de um determinado grupo social ou uma única expressão artística erudita, né? A cultura, nesse caso, são todas as expressões artísticas de qualquer grupo social, galera, tá? E aí, como nós falamos na aula da semana passada, por exemplo, o gosto, né, por um determinado tipo de música, por um determinado tipo de arte, né, algum tipo de tradição, crença, costume que acaba sendo passado aos grupos, né, por meio da escola, por meio do convívio social, ou até mesmo pela família, né? E aí nós finalizamos onde a gente viu que a cultura, ela acaba sendo aprendida ao longo dos anos e acaba sendo transmitida o quê? De geração para geração, né? E essas formas de expressão, né? Essas formas de expressões, né? E de afinidade por determinados tipos artísticos, né? Musicais, literários, né? Eles acabam podendo mudar ao longo da vida, né? De uma pessoa ou de um grupo, ok? Bom, pessoal, eu vou buscar aqui, tá? Eu vou estar buscando aqui o dever que eu passei, dever não, né? A atividade, vamos botar assim, né? Dever fica uma coisa muito forte, beleza? Então, tá bom. Vamos ver aqui atividades que eu passei para vocês de sociologia, né? Foram 5 questões, tá? Eu não deixei o gabarito lá em nenhuma plataforma, tá? A correção vai ser feita aqui agora comigo, tá bom? Deixa eu pegar um cantinho aqui do. Peraí, gente. Vamos lá. Bom, fazendo a correção aqui comigo, gente. Número 1, né? O que são culturas materiais de exemplos? E já no número 2, eu perguntei o que são culturas imateriais e pedi também para dar exemplo, tá? Então vamos lá, pessoal. O que seria esse tipo de cultura, né? Cultura material e cultura imaterial.
Gente, esses tipos de cultura, eles são modalidades, são diferentes modalidades de culturas que prevêem a existência de elementos culturais fisicamente construídos e elementos culturais que não possuem uma criação física, uma criação material, tá? Então vamos lá, cultura material, tá? É uma modalidade cultural que prevê a existência de elementos culturais fisicamente construídos. Exemplos: patrimônios, né, construções, obras de arte, né, igrejas, monumentos. Tá? Isso é uma cultura material. E a cultura imaterial são aqueles elementos culturais que não possuem uma criação física e material, que é o caso de quê? De festas, né? Tradições, festividades, danças, músicas, estilos musicais, culinária, né? Que necessariamente não é algo concreto, tá? Então, isso já é a cultura imaterial. Vamos para número 2. Então, ó, de uma vez só, eu já matei as duas, a 1 e a 2, tá? Então, só para repetir, para deixar bem claro. O que é a cultura material, tá? É uma modalidade de cultura que prevê a existência de elementos culturais fisicamente construídos, tá? E o exemplo da material, a gente pode ver aí, né, as construções, obras de arte, monumentos, igrejas. E a cultura imaterial são elementos culturais que não possuem uma criação física e material, tá? Exemplo, festas, né? Danças, músicas, estilos musicais, culinária, religião, tá? Isso é folclore, são exemplos de cultura imaterial, ok? Questão 3, né? Questão 3 ele pergunta assim, né, na atividade, né? As expressões culturais de uma sociedade não são estáticas. Explique. Galera, preste atenção, tá? Elas não são estáticas, aquilo que começa de uma maneira e vai assim até o final, estática, né? Elas não são estáticas porque esse tipo de cultura, expressões culturais, elas se alteram e se renovam ao longo dos anos, olha, ao longo dos anos, tá? Então, por isso que ela não é estática. Então, você tem que responder, tá bom? Por que ela não é estática, né? Como está perguntando, né? A expressão cultural de uma sociedade não é estática, né? Explique, né? Ela não é estática porque elas se alteram, essas expressões culturais se alteram e se renovam ao longo dos anos, tá? A gente tem, por exemplo, expressões musicais, expressões artísticas, expressões literárias, que ao longo do tempo podem ir sofrendo o quê? Alterações, de acordo com o cotidiano de uma sociedade ou de acordo com a geração em que elas foram produzidas. Bom, e vamos ver aqui a próxima. Cadê? Número 4. Ao tratar do conceito de cultura, a sociologia se ocupa em entender os aspectos aprendidos que o ser humano, em contato social, adquire ao longo da sua convivência. Que tipo de culturas seriam essas, gente? Ao longo da sua convivência, esse tipo de cultura seria o quê? Seria a linguagem, seria valores, seria o modo de se vestir, né? Seriam características, né, próprias de cada sociedade. Então, seria isso, modo de se vestir, né, linguagem, normas e valores. Então, seriam esses tipos, né, de cultura que ele vai adquirindo ao longo da sua convivência, tá? Número 5. As normas e os valores possuem grandes variações nas diferentes culturas que observamos. Saiu aqui a pergunta. Como se explica essas variações, tá? Gente, o que acontece? Essas variações se explicam de duas maneiras, tá? Elas se explicam, né, por culturas tangíveis, né, e por culturas intangíveis, né? Ou também eu posso dizer de uma outra forma, tá? Esses valores eles podem ser considerados desejáveis ou indesejáveis, né? Porque na verdade, né,
é questão comportamental, valores e normas têm a ver com comportamento, né? Então, pode ser algo desejável ou algo indesejável. Por exemplo, o princípio da honestidade, ele é visto como uma característica extremamente desejável numa sociedade, tá? Então, essa questão de normas, né, que é o conjunto de regras que são formadas a partir de valores, né? Então, ela pode ser desejáveis ou indesejáveis, ok? É aquilo que você adquire, você desejando ou não, tá? Então, aí a gente termina a nossa correção, tá? Correção da nossa atividade. E vamos dar início agora, né, a nossa aula de hoje, né, a aula de Sociologia do dia 13, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da sociologia, né, juntamente com a antropologia e o evolucionismo. Galera, o pessoal do terceiro ano tem que saber, quando fala-se em evolucionismo, vem o quê? Charles Darwin na cabeça, tá? Então, é um pouquinho o que o Charles Darwin tem a ver com essa questão cultural, essa questão do estudo da sociologia e da antropologia. Bom, pessoal? Então eu vou falando e vou passando um pouquinho aqui, tá? Deixa eu passar aqui o slide, né? Bom, galera, como a gente pode ver aí, a sociologia, tá? Ela, como ciência, ela vai surgir lá no século XIX e ela vai ter como objetivo o quê? Entender as rápidas mudanças pelas quais a sociedade, né? As sociedades industriais estavam passando, né? Lembrando que lá no século XIX a gente já está o quê? Na Revolução Industrial, né? Praticamente na segunda Revolução Industrial, tá? E vai ser nesse contexto que vai surgir também a antropologia, que vai ser uma ciência social que vai se aprofundar mais sobre o estudo das culturas, né? Antropo é homem, né? Apologista, o estudo do homem, né? Mas nesse caso aí é o estudo da cultura, né? Bom, e assim, né, como era bem evidente, né, lá das relações sociais que eram produzidas pela industrialização, né, que acabavam findando em situações que comportavam estudos mais aprofundados. E aí alguns cientistas sociais vão começar a perceber a necessidade de se estudar a questão daquela organização cultural, né? E também o porquê, né, das diferenças culturais que vão se observando entre essas diversas sociedades, né? E aí a gente lembra, né, que ao mesmo tempo que a antropologia e a sociologia nasceram no que a gente pode dizer que se chamou século da cientificidade, né? Que vai ser aquele momento, né, histórico marcado nada mais nada menos pelo evolucionismo, né? Esse evolucionismo que diz esses estudos de Charles Darwin, né? Deixa eu seguir aqui. Opa, pulei demais, né? Deixa eu ver se eu não pulei aqui, ó. Então, galera, então como eu estou falando aqui, tá? Isso acaba significando que esse saber antropológico, né, ele acaba sendo utilizado em vários momentos, né? Até mesmo pelo interesse das potências capitalistas do século XIX, né? Em que a gente vê esse desenvolvimento do imperialismo, né? O neocolonialismo, que nós estamos até vendo lá em história. Então, é dentro desse contexto, né, que vão surgir teorias evolucionistas, até mesmo, né, para sobrepor, né, os europeus, sobrepor a sua cultura sobre os outros povos, né? Como nós já vimos que ao, né, conquistarem a África, né, os europeus conquistando, né, a África e a Ásia, né, por exemplo, a gente vai ver esses europeus, né, se deparando com aquelas civilizações e comunidades com modelos de organizações socioculturais, né, totalmente diferentes, né, opostos, diferentes dos seus, né? Vamos ver sociedade em que havia, por exemplo, politeísmo, em que havia poligamia, formas, né, de poderes que era totalmente tradicional de cada tribo, principalmente na África, né? Enfim, né? Vai ver divisão social em castas, vai ver uma economia de subsistência, né? E aí, dentro desse contexto, né, esses conquistadores europeus, eles vão acabar se empenhando em tentar moldar, né, essas regiões
pensando apenas nos seus próprios padrões, né, para que eles pudessem talvez até viabilizar os seus planos de colonização. E aí, a cultura ocidental ela acaba sendo imposta aos povos dominados, né? Essa cultura acaba sendo o quê? É imposta e acabou se cristalizando aquela concepção das sociedades tribais indígenas como o quê? Como sociedades primitivas, né? E nesse contexto, a Europa estaria representando o quê? Estaria representando a civilização, né? E aí, para isso, os colonizadores vão adotar uma produção teórica, vão criar teorias, né, baseada na ciência e baseada também em pensadores do século XIX, né, para poder justificar essa atuação sobre essas potências, né, colonialistas europeias, tanto na Ásia quanto na África. Ok, pessoal? E dentro dessas, né, teorias que eles vão sugerir, vai ser as ideias, nada mais, nada menos que as ideias de Charles Darwin, galera. É isso aí, tá? E eles vão, né, usar essas ideias de Charles Darwin, né, a respeito da evolução das espécies, né, que vai ser transportada para uma análise da cultura, análise das sociedades, e isso que vai dar início, né, origem ao que nós chamamos de darwinismo social, né? Darwin diz, né, que nós somos seres, né, que evoluímos até chegar, né, seres, né, não, ele não diz que nós evoluímos através dos primatas, tá? Mas que ao longo do tempo evoluímos, né, a partir, né, da evolução das espécies. A espécie foi algum tipo de espécie que foi evoluindo. Então eles vão usar essa questão do evolucionismo para transportar para a cultura, né? E isso aí vai se chamar o quê? O darwinismo social, tá? Esse darwinismo social, né, vai se constituir numa tentativa, né, dos europeus se aplicarem aos mesmos princípios que regem a evolução das espécies naturais, tendo a sua base a explicação da origem e da evolução das sociedades. Então, eles vão dizer que essas sociedades primitivas, tá? Elas vão chegar à civilização, elas vão passar por etapas até chegar a essa evolução. E somente os europeus, os brancos, que possuem esse fardo de levar nesses povos inferiores, nesses povos primitivos, até a civilização, galera. Isso aí, essa aula de sociologia acho que está sendo bem interpretativa, porque na verdade nós estávamos já vendo isso, um pouco disso, né, a respeito nas nossas aulas de história, né? Bom, então aqui você vê, né, que eu coloquei aqui no slide para você, ó. O darwinismo social se caracterizou como outra teoria que legitimou o discurso ideológico europeu para dominar outros continentes, né, que é esse darwinismo social, que a gente vê uma imagem, né, como se fosse, né, olha, uma pessoa branca, né, com a bandeira da civilização, lutando para levar essa civilização até esses povos ditos inferiores, né, primitivos. Hoje nós já sabemos que isso não, essas duas palavras, superiores e inferiores, não existem para se caracterizar a esses povos, a qualquer povo ou a qualquer etnia, tá, galera? Isso não existe mais esse termo, tá? A única coisa que eu posso avaliar em superior e inferior pode ser a questão de um objeto. Esse celular é inferior àquele ali, essa marca, né? Agora, não relacionar essas palavras a pessoas, ok? Deixa eu prosseguir aqui o slide, a gente vê aqui, ó. Isso aqui é uma outra charge que mostra, né? Olha aí, ó. A gente vê uma escola, né, os britânicos aí, né, e olha, ele querendo levar a civilização, né, aí o grande estadunidense, os Estados Unidos tomando a frente aí, aonde ele vê, né, olha lá, um de castigo lá, né, o outro limpando a janela, ali, Cuba, Porto Rico, né, vários aí povos, né, ditos inferiores, primitivos, onde eles estavam ali para levá-los até a civilização. Repara que eles estão totalmente diferentes e excluídos dos demais. Prosseguindo aqui, essa imagem aí
né? Nós tivemos oportunidade até de visualizar essa imagem, né, no nosso livro de história, né? O título dessa imagem que é O Fardo do Homem Branco, né? O fardo é como se fosse aquele peso, né, obrigatório que aquela pessoa precisa levar. Não é um peso concreto, é um peso em questão de responsabilidade, né? É uma responsabilidade que está nas suas costas, né? Então aí essa charge ela satiriza muito bem isso quando coloca, né, quando mostra, né, líderes de grandes potências levando povos, né, povos asiáticos, povos africanos, né, e repara que eles estão ultrapassando as barreiras, né, da ignorância, da brutalidade, da opressão, e vai indo até chegar, né, à civilização, que esse seria o fardo desses europeus, né? O fardo do homem branco seria exatamente isso, está carregando, né, como é que se diz? Carregando, né, essa responsabilidade a que ele foi adquirido, né, enfim, né, então isso é muito legal, né, a gente tentar interpretar essa imagem, essa charge, né, para a gente poder entender mais ou menos sobre essa questão, né, que aconteceu tanto do imperialismo e quanto, né, nos estudos da sociologia, né, nos estudos, né, dessa antropologia aí, tá, gente? Para a gente tentar se aprofundar um pouco nisso, né? A gente também pensa na questão da religiosidade, que também ela foi imposta, né? A religião cristã, né? A religião que fazia parte da educação, né? Ela começa a querer levar, né, essa educação, essa questão de normas e valores, né, aos grupos, né, que talvez eles chamavam até mesmo de selvagens, né? Enfim, né? Tá aí o fardo do homem branco, né? Seria essa missão difícil e pesada que é colocada em cima do homem branco civilizado, né? E que somente dessa forma, né, ele poderia beneficiar a esses povos, né, que por eles chamados de primitivos, inferiores, né? Enfim, né? Então, isso foi uma dessas justificativas, né, desse neocolonialismo que vai surgir juntamente ao lado da teoria, né, de Charles Darwin e também da teoria do racismo científico, tá, gente? Isso aí vai ser até uma maneira de propagar essas ideias junto à população, né, por meio de charges, né, como a gente está vendo aí, um cunho meio satírico, né, um cunho meio que político também, né, que com certeza essas imagens aí também foram publicadas em vários periódicos da época, ok? Prosseguindo aqui no nosso slide. Vamos continuar aqui o que nós estávamos falando, né, sobre essa questão do darwinismo, né, gente? Bom, galera, a garganta tá seca, né? Em linhas gerais, né, essas sociedades que por eles eram chamadas de sociedades desenvolvidas, né, elas é que seriam as mais bem, né, adaptadas e as mais evoluídas, tá? E dentro desse contexto é que vai ganhar força o conceito biológico de raças humanas, tá? Aonde isso vai causar uma forte influência sobre alguns cientistas sociais do século XIX e boa parte, né, do século XX. Muitos autores e pesquisadores vão acabar se debruçando sobre o tema, né, na tentativa até mesmo de afirmar a existência de diferentes raças humanas, tá? Então, esse termo, gente, não existe mais esse termo, tá? O termo hoje seria etnia, tá? Então, a gente vai ver dentro desse período, né, essa justificativa de raças humanas e muitos pesquisadores agora querendo, né, afirmar essas diferentes espécies de tipos de raças humanas, né? Essa visão, gente, ela foi considerada equivocada, né, uma vez que ela acaba impondo uma ideologia como um determinante biológico, né, nessas questões de ordem sócio-histórico-cultural, tá? Nos seres humanos, né, ao contrário do que ocorre com outros animais, os elementos biológicos, embora exerçam influência, eles acabam não determinando a vida social do indivíduo, tá? E aí as sociedades, né, são populações mais ou menos
menos distribuídas ao longo do globo terrestre e que acabam se diferenciando uma das outras o quê? Pela frequência de características hereditárias, como o modo de viver, como a linguagem, né, como a sua cultura criada, né? Os principais mecanismos, né, que a gente vê de diferenciação desses povos também é a questão do isolamento, né? Algumas mutações genéticas, né? Encontro de povos e até mesmo movimentos migratórios, né? Que faz essas pessoas a mudar fisicamente, né? A relação, né, de um povo com o outro, enfim, né? Bom, e aí, deixa eu passar aqui o slide, gente. Aí, deixa eu ver se eu já falei sobre isso aqui. Não, ainda não. Daqui a pouco eu passo aqui, eu não vou falar isso aí, tá? Bom, lá no início do século XX, né, nós vamos ver surgindo um dos primeiros trabalhos, né, da antropologia que vai acabar substituindo o conceito de raça humana. Vai ser quando vão substituir esse termo pela palavra etnia, né? O que é etnia? Etnia é aquilo que vai compreender de uma maneira mais abrangente essa questão dessa diversidade humana e que vai levar em consideração principalmente os aspectos culturais de cada sociedade, né? E isso é que nos leva o quê? Ao princípio da diversidade cultural. Olha aí, nós chegamos, enfim, né, uma forma mais humana de tratar essas diferenciações culturais. A boca está muito seca. Deixa eu passar aqui o slide. Opa, calma aí. Bom, e aí, como eu disse para vocês, tá? Dessa maneira, né, quando eles começam a estudar etnia, né, e partir do aspecto da diversidade cultural, né, vai ser dessa forma, né, que no lugar de se comparar uma cultura a outra, vai passar a fazer o quê? Eles vão acabar privilegiando a análise de cada cultura separadamente, percebendo, né, analisando, né, as especificidades de cada uma delas, particularidades de cada uma delas, né? E aí, nesse sentido, o trabalho dos primeiros antropólogos, que antes, né, se baseava apenas em informações coletadas por terceiros, né, viajantes, narradores, indivíduos que tinham visto ou participado de fatos, de sociedades, enfim, né? Então, essas narrações, né, coletadas por terceiros, vão passar a dar lugar ao quê? Ao pesquisador de campo, né? Que é aquilo, que vai ser o quê? O antropólogo, né? Que vai começar a pesquisar a fundo, né? Cada sociedade, ele vai para cada sociedade, passar um tempo em cada sociedade, né? Isso é uma pesquisa de campo, quando você está inserido nela, né? E aí ele vai começar a descrever, né? Ele vai começar a escrever, vai analisar, né, as características, né, na verdade, né, de cada cultura, né? Ele vai começar a ver cada cultura, né, de uma dada sociedade e vai conhecer aquela cultura pessoalmente, né? Ele vai procurar dessa forma, né, sair daquelas opiniões, né, concebidas, opiniões alheias e tentar fazer a sua própria pesquisa individual a partir de cada, né, cada cultura em si, tá? E também vai ser a partir daí que a gente vai começar a trabalhar o conceito, né, depois que esse antropólogo começa a fazer essa pesquisa, ele vai começar a trabalhar o conceito de etnocentrismo, né? Que é considerar a sua cultura própria, a sua etnia, a sua cultura sendo a mais importante, sendo a superior, a melhor do que todas, né, gente? Então, ele vai começar a trabalhar esse conceito de etnocentrismo, né? Substituindo o conceito de racismo, né? E aí a gente vai ver a necessidade de superar tanto o racismo quanto o etnocentrismo, tá, gente? Então a gente tem que superar, porque ambos mostram o quê? Uma desigualdade perante, né, o racismo. É um olhar diferenciado sobre uma sociedade, sobre um tipo, né, um elemento social, né? Etnocentrismo também é um olhar diferenciado não sobre um tipo físico, mas sobre uma cultura alheia, uma cultura atípica, né? Então isso é o etnocentrismo, né?
E aí, galera, tendo em vista todos os problemas, né, de ordem ideológica, né, e mesmo a fragilidade teórica desse termo, né, raça, né, como uma forma de explicação dessa diversidade humana, né, atualmente existe um consenso entre os cientistas sociais a respeito da necessidade de substituir, né, esse termo pelo conceito de etnia, né? E aí, quando a gente nota, né, por exemplo, a grande quantidade do o contingente populacional, né, de um determinado país, a gente pode enxergar que lá existe o quê? Diversos agrupamentos humanos que possuem aspectos comuns, né, como aspectos físicos e até mesmo aspectos culturais, né? A gente percebe que lá, né, nesse local, há um sentimento de identificação, né? Há um sentimento de pertencimento ao mesmo povo, né? E daí o conceito de etnia não é muito rígido, né? Pois nesse conceito a gente encontra-se tanto grupos de pessoas originárias, né, de uma dada localidade, como de várias culturas diferentes, né, por causa dos processos migratórios, né, de grande parte das sociedades humanas. Tá? E aí, nesses processos de encontros entre povos, né, surgem o quê? Mutações culturais que vão resultar em novos modelos, em novos parâmetros culturais, em novas combinações entre aspectos étnicos de cada um dos povos originários, né? E como esses povos, né, moram em lugares bem grandes, né, a gente vê essa diversidade, como é o caso aqui do Brasil. Ok, pessoal? Bom, espero ter deixado bem claro aí para vocês essa questão. Deixa eu ver se eu acho mais aqui alguma charge relacionado, né? Peraí. Tem uma charge aqui que mostra um pouquinho também. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu botar aqui no slide de vocês, tá? Deixa eu sair aqui. Pegar aqui para botar aqui. Peraí. Aqui, ó. Trouxe essa charge aqui para vocês verem, gente, tá? Essa charge também foi publicada num periódico da época, tá? E foi publicado em 1900 e ela representa o tio Sam uma perigosa situação, né, onde ele está no seu pequeno automóvel e ele carrega o quê? A civilização, ele carrega o comércio, ele carrega o progresso, né, num amontoado de trens, ferrovias, livros, algodão e postes de luz. E ele acaba sendo surpreendido por um terrível dragão chinês com cores fortes e brilhantes, né, que carrega um boxer, né, representando aquela bandeira, né, dos 400 milhões de bárbaros, enfim. Essa imagem, ela mostra, né, talvez que ele precise usar a força necessária, né, de um canhão de guerra contra um monstro, né, para levar até mesmo os benefícios à população chinesa, né? E essa charge também faz referência até do que nós já vimos, né, lá nas aulas de história, né, faz uma referência à revolta dos Boxers, né, que foi aquele levante popular chinês contra a dominação estrangeira, né, dos ingleses, né, que ocorreu entre 1899 e 1900 e que levou à morte de milhares de cristãos, né? Onde os revoltosos, liderados, né, por uma seita, uma sociedade secreta, afirmava que com um treinamento adequado, né, que incluía o aprendizado do boxe chinês, seria possível se libertar daquele imperialismo ocidental e também das suas armas de fogo, tá, galera? Então, é muito bacana a gente analisar essas charges, tá? Deixa eu pegar outra charge aqui. Deixa eu sair daqui e pegar. Opa, peraí. Deixa eu pegar uma outra aqui. Aqui, ó. Nossa, a Fernanda, aqui eu tô ouvindo a voz da Fernanda. Meu Deus do céu. Tem essa daqui, galera. Deixa eu aumentar aqui para você ver.
Ó, vamos lá. Ó, essa charge aqui, eu acho que já estão visualizando. Deixa eu ver aqui se está na gravação. Tá, já está visualizando, tá? Essa charge aí também, assim como os países dominantes e dominados tinham, né, as suas personificações, né? A civilização também tinha. Por exemplo, a loura dos olhos azuis, né, com uma estrela radiante na testa, ela aparecia frequentemente nas revistas satíricas, né, dos Estados Unidos, né? E essa charge, ela mostra a figura escura e envelhecida da China, né, fugindo e protegendo-se do guarda-sol da civilização, que é inseparável do progresso, né, representado por um trem e um telégrafo desenhado em suas vestes, né. De acordo com as tradições chinesas, né, que estavam sendo propostas, né, ressignificadas, né, por revoltas como a dos boxes, né, são representados até mesmo pelo penteado tradicional exibido aí, que a gente pode ver, né, durante a dinastia Qing, que está prestes a ser cortado pelas tesouras do progresso do século XIX. Tá? Então é muito interessante, tá, essa ideia. Aquela outra charge que eu mostrei para vocês, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar nessa charge aqui, ó. Essa charge aqui também que eu mostrei para vocês, tá? Ela faz uma representação racista de uma metáfora escolar, né, que mostra o direito que os Estados Unidos teria para governar territórios recém-adquiridos sem o seu consentimento, né? O argumento, ele acaba seguindo o exemplo da Inglaterra, né, como descrito no quadro negro, né, que está escrito assim, olha, por não esperar por seu consentimento, ela, a Inglaterra, levou muitas civilizações do mundo ao avanço. E aí os Estados Unidos devem governar os seus novos territórios com ou sem o consentimento deles, até que possam se governar sozinhos. E aí no fundo da sala a gente vê um afro-americano, né, lavando as janelas, observando alegremente a classe, né? Um nativo americano lê um livro lá de cabeça para baixo, como é possível, né? E talvez um possível chinês, né, para na porta observando bem curioso a situação. Então, aí são charges que falam um pouquinho dessa questão, né, do darwinismo social, essa questão que o homem branco que tinha que levar a civilização, enfim. Bom, galera, eu encerro hoje a nossa aula por aqui, tá? Deixa eu só explicar para vocês por que eu não chego, às vezes, a 50 minutos de aula. Porque, na verdade, eu vou deixar dever. É como se o dever fosse de aula. Vamos supor que lá na nossa aula de 50 minutos, né? Eu dei 30 minutos de aula e vou passar um dever e vou dar 20 a 15 minutos para vocês fazerem. Então, é a mesma coisa aqui, tá? Então, eu vou estar encerrando aqui e os minutinhos que faltam, né, para encerrar a nossa aula, eu vou deixar uma atividade como se fosse uma atividade de aula que eu vou estar corrigindo na semana que vem. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um forte abraço, com muitas saudades e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!